Graças a Deus. Nossa, eu também só tomei só uma, por enquanto. Todos estão vendo? Estão vendo a apresentação? Conseguem me ouvir direitinho? Tudo ok? O áudio? Arrasaram. Bora lá, né? Hoje a gente vai ver. Pronto. Hoje a gente vai ver a Grécia e a Roma, para a gente finalizar as civilizações, e a gente vai ver sobre o Ocidente Antigo hoje, que só são elas duas, no caso. Primeiro a gente vai ver a Grécia. A Grécia Antiga, ela ficava localizada na Península Balcânica, e a gente vai ver a Grécia dividida em fases, tá? A gente vai ver a fase pré-homérico, a fase homérico, a fase arcaica e a fase helenística. E aí, primeiro vamos entender como foi que surgiu e tudo mais. Bom, o pessoal aqui da Grécia, os gregos, eles viviam no meio de montanhas e por trás do mar Mediterrâneo, tá? Então, o solo não era muito fértil, justamente por conta dessa localização, né? Já que eles viviam no meio de montanhas e por trás do mar Mediterrâneo, as terras não eram tão propícias à agricultura e não eram tão férteis. E aí eles tinham várias tribos e viviam isolados, ilhados. Como assim? É porque assim, eles viviam no meio de montanhas. Então era como se cada tribo vivesse em uma montanha. Ah, quer dizer que cada tribo era como se fosse uma população independente uma da outra? Não. Por quê? Porque por mais que cá existissem essas tribos e elas tivessem características próprias, todos eram gregos. Então eles falavam a mesma língua, tinham a mesma cultura. O que ia diferenciar eram alguns costumes por conta desse isolamento que eles tinham, né? Até porque eles viviam de forma ilhada, mas todos tinham a mesma língua e a mesma cultura. Pronto. E agora que a gente vai iniciar o período pré-homérico, que é a primeira fase da Grécia Antiga. Aqui nesse período pré-homérico tem esse nome por anteceder Homérico, né? Homérico é um poeta que escreveu Ilíada e Odisseia. A Ilíada fala da questão do cavalo de Troia, que Troia era uma fortaleza que tinha na Grécia. E aí os gregos se juntaram, os povos gregos se juntaram para poder invadir essa fortaleza. E aí a questão do cavalo de Troia foi porque eles queriam presenteá-los, né, com algo. Falar, a gente perdeu e por isso a gente quer dar um presente para vocês. Nada a ver, né? Mas enfim, deram um cavalo de madeira como presente, só porque eles pensaram o quê? Não, durante a noite a gente vai entrar nesse cavalo, vamos nos infiltrar em Troia, e quando for à noite a gente sai do cavalo e conquista Troia. E assim eles fizeram, e essa é a história de Ilíada. E Odisseia é o retorno de Ulisses de Troia para a ilha Itaca. E aqui na Grécia a gente vai ver vários povos, tá? E a chegada deles. Os aqueus foram os primeiros povos a chegarem. E aí o que é que os aqueus vão fazer? Aqui a gente tem a ilha de Creta, tá? Na ilha de Creta a gente vai ver até a questão da lenda do Minotauro. Vocês já ouviram falar, né? Da lenda do Minotauro, do labirinto e tudo mais. Aqui na ilha de Creta era uma ilha que ficava no mar Mediterrâneo e que tinha uma terra muito fértil, tá? Diferente das demais terras da Grécia, que não era tão fértil assim, aqui na ilha de Creta tinha uma terra muito fértil, a agricultura era muito boa. Então, os povos que viviam nesse lugar, eles se sentiam superiores a todos os outros, talvez por ter muitas riquezas, enfim. Então, existia essa supremacia desses povos que habitavam Creta, né? Os cretenses. Então, o que é que aconteceu? Os aqueus, eles derrotaram esse povo e conseguiram tomar essa terra.
E aí, além dos aqueus, a gente tem os jônios, os eólios, e agora a gente vai ver os dórios. Os dórios, eles foram os últimos a chegarem, tá? E quando eu digo últimos, é porque eles fizeram o nome deles, tá? Eles fizeram uma verdadeira rebelião, inclusive, o primeiro ponto, que eles eram uma galera bem militar, tá? A espada deles era de ferro, eles eram um povo muito guerreiro e essa era a característica principal. As demais espadas eram de bronze, então a deles era de ferro e facilmente cortava as dos demais. E aí já existiam, né, vários povos diferentes, só que os dórios chegaram por último e dominaram esses povos. Ou seja, eles expulsou esses povos que já estavam lá. E aí o que aconteceu? Ele falou: quem ficar aqui vai ser meu servo. Se não quer me servir, não fique aqui. E assim aconteceu. Vários povos fugiram, né? Porque ou eles iam ser servos dos dórios, ou eles iriam morrer. Então, eles fugiram, fazendo povoamento em outros locais. E a gente tem aqui a primeira diáspora. Diáspora é dispersão, ou seja, se espalharam, né? Então, a gente sai do período pré-homérico e entra agora no período homérico, onde vai ocorrer essa primeira diáspora e a gente vai ver a unidade gentílica. Esse povo que vivia lá fugiram por conta dos dórios e agora eles fizeram outro povoado, eles estão em outro local. E aqui a gente tem a unidade gentílica. O que é essa unidade gentílica? Eram povos que viviam juntos de forma coletiva. Como assim? Tudo que eles dividiam tudo. Por exemplo, eles comiam a mesma coisa, eles vestiam a mesma coisa, era tudo de igual para igual. Aí quer dizer que nesse tempo não existia ninguém mais importante? Existia, os mais velhos, eles eram mais respeitados, mas eles comiam a mesma coisa, vestiam as mesmas coisas. Trazendo para a nossa realidade, era como se eles vivessem em uma sociedade socialista, né? Tudo igual para todos. Mas isso quer dizer, isso é uma maravilha, então, né? No caso deles aqui. Isso é uma maravilha. Mas a realidade é porque eles não tinham também muita coisa. Então, o pouco que eles tinham, eles dividiam de igual para igual. Tá, mas assim permaneceu? Não. O que aconteceu? Teve um tempo, porque estava indo tudo bem, né? Tava todo mundo tranquilo. E aí, quando a sociedade está tranquila, eles vão aumentando, aumentando, aumentando. Chegou um momento que tinha muita gente. E aí, uma certa vez, eles iam jantar, faltou vinho. Mas eles não são uma sociedade de igual para igual? Todo mundo come igual, todo mundo veste igual? E agora? Quer dizer que se não tem vinho para todo mundo, ninguém toma vinho? Não foi assim que eles fizeram. Eles decidiram assim: então a partir de agora, vamos ter outras regras. Os mais velhos têm prioridade, ou seja, o vinho vai ser tomado pelos mais velhos. Os que chegaram depois ou os mais novos não vão ter esse direito. E aí a gente entra em outra parte, que é o surgimento da propriedade pública e privada. É a partir desse momento que eles começam a separar essas coisas que vai ocorrer esse surgimento do privado, que até então não existia. Ou seja, isso é meu e apenas meu e ninguém pega. E o público é porque o que aconteceu? Teve a segunda diáspora, né? Aqui nesse momento. Por quê? Já que esse pessoal, né, não são os mais velhos, não tem esses direitos, eles tiveram que procurar outra forma de sobrevivência, acontecendo então a segunda diáspora, ou seja, esses povos que já tinham se expandido antes, agora tiveram que se procurar outro local novamente para poder viver. E aí nisso, né, dessa forma, eles foram fazendo comércio, tendo contato com outras pessoas, e aí ocorreu isso de propriedade pública. Por quê? Eles começaram a ver que, por mais que isso seja meu, algumas coisas a gente pode dividir. Por exemplo, essa é a minha casa, mas essa é a nossa rua. Então, a minha casa é privada, mas a nossa rua é pública. E aí eles começaram a fazer muralhas, sabe? Formando essa cidade. Não era mais a muralha ao redor apenas do seu castelo ou da sua casa. Era em volta da cidade. Foi a partir desse momento que eles começam a construir essas muralhas, formando essas cidades, que a gente vai ter as polis, tá? Que são cidade-estado, ou seja, elas são independentes. Elas são as polis, elas não precisam de nada nem ninguém. E aqui na Grécia Antiga, a gente vai ter duas polis muito importantes, que são Atenas e Esparta.
Aqui a gente sai do período homérico, tá bom? A gente estava no período pré-homérico, agora a gente está no período homérico, a gente saiu do período homérico e entra no período arcaico, que é o período onde vai ter as duas grandes polis, Atenas e Esparta. Vamos lá. Atenas foi fundada pelos jônios, aquele povo que iniciou lá junto com os aqueus e tudo mais. Era um povo caracterizado pelo comércio muito efetivo, justamente no que a gente acabou de ver. Eles tiveram que se virar, popularmente falando, né? Tiveram que se virar, procurar outra forma de sobreviver. Então, eles foram atrás de comércio. Então, o comércio ele cresceu muito. Em decorrência do aumento, do crescimento desse comércio, a cultura ela se pluralizou. Ou seja, eles tinham contato com várias pessoas. Então, eles conheciam muita gente, muita cultura diferente. Foi uma pluralização de várias culturas e costumes e tudo mais. E aí, outra coisa também muito marcante em Atenas é a democracia. Mas aí, a democracia do tempo de Atenas não é a democracia que a gente conhece hoje. Porque eles tinham uma democracia direta, a gente tem uma democracia indireta. Como assim? O povo, na época né, de Atenas, eles tinham participação direta nas leis. Eles que formulavam as leis junto com os demais. Enquanto que a gente vota num representante e esse representante que formula nossas leis. E aí a gente já sabe o babado todo como é. E aí pronto, Atenas é isso. E ao mesmo tempo que surgia essa grande polis, que era Atenas, a gente também via Esparta se formando, que era outra grande polis. E Esparta é totalmente ao contrário de Atenas, é tudo ao contrário. Primeiro, que Esparta foi fundada pelos dórios. Vocês lembram dos dórios? Aquele povo lá super militar, super guerreiro, que expulsou todo mundo e que ficou com a melhor terra, não é não? E aí a região mais fértil. Por quê? Se os espartanos são descendentes dos dórios, os dórios tinham conquistado as terras mais férteis, então aqui em Esparta eles também têm a região mais fértil. Eles são muito caracterizados pelo militarismo, eles são grandes militares, grandes soldados. A maior honra do espartano era morrer em batalha. Então, para eles, eles nasciam e viviam em função de guerrear. Diferentemente dos atenienses, que eles eram mais da cultura, da democracia, enfim, era outra vibe, uma coisa totalmente diferente. Era um povo de aristocracia, ou seja, não é democracia, né? Lá tinha apenas alguns tinham poder, no caso, os mais velhos e proprietários de terra. Apenas os proprietários de terra eram quem tinha esse poder. Eles eram extremamente xenofóbicos, ou seja, primeiro que os seus descendentes, né, os dórios, já tinham expulsado todo mundo. E aqui em Esparta, os espartanos, eles se veem como superiores àqueles aos demais. Pode ser qualquer um, tá? Eles se veem superiores, então eles são extremamente xenofóbicos. Aqui em Esparta era assim, o menino, quando nascia, com 7 anos, ele ia para a escola, ficava lá até 18 anos, e aí, isso para se tornar soldado, tá? E aí, com 18 anos, ele passava por uma espécie de ritual. Esse ritual era o quê? Ele tinha que matar um servo para ver se ele estava pronto para as batalhas, para o campo de batalha, para as guerras e tudo mais. Em Esparta tinha muitos servos. Muitos servos. Por quê? Os seus descendentes, os dórios, eles dominaram muita gente, né? Então, esse pessoal que ele dominou ficou como servos. E aí foi passando de geração em geração, até porque eles eram uma sociedade estamental, não tinha mudança, sabe? Então, em Esparta tinha muitos servos. Aí, o que acontecia por conta desse ritual? É porque eles iam dessa forma. Se ele, por acaso, se esse menino não tiver condição de matar nenhum servo, que já vive cansado, já é fragilizado e tudo mais, se ele não conseguir matar nenhum servo, né, ele não está pronto para ir para a guerra nem nada do tipo. Então, aqui a gente passa do período arcaico, né, que a gente vê a questão de Esparta e de Atenas, e vai para o período clássico, tá? No período arcaico, a gente vê o surgimento dessas grandes polis. Aqui, essas grandes polis ainda vão existir, mas a gente já está em outro período, período clássico. O período clássico ele é caracterizado por guerras, tá? As guerras médicas e as guerras do Peloponeso. As guerras médicas, ela tem esse nome por quê? Porque era contra os persas. Vocês lembram da aula passada que a gente viu o Império Persa? E aí
eles tinham os médias e os persas. Então, por conta disso, que era uma galera assim, aí os gregos chamavam de guerras médicas, por conta dos médias, mas enfim, era o povo persa, até porque eles tinham dominado todo mundo. Então, a guerra médica vai ser entre a Grécia e os persas. Mas aí, vamos relembrar aqui. Os persas, eles dominaram todos os povos do Oriente Próximo, não foi assim? Do Oriente Antigo, quer dizer. Eles dominaram todo mundo, não foi? Então, eles tinham muitos soldados, muitos, muitos, muitos. Enquanto a Grécia, não. E aí foi o que aconteceu. Atenas e Esparta, eles se juntaram para poder guerrear contra os persas. Eles eram independentes, mas nesse momento eles viram que eles precisavam se juntar para poder vencer. A primeira guerra, quem venceu foi os persas. Mas aí foi nisso, um vencia, outro vencia, um vencia, outro vencia. No final, quem venceu foram os gregos, tá bom? Os gregos quem venceram os persas. Pronto. É importante a gente saber disso porque entra em outro momento agora. Atenas, depois dessa vitória, ficou cheia de vida, tá? Eles ficaram se achando porque tinham ganhado e estavam começando a criar imposto e aumentar imposto, eles estavam se achando maravilhosos. Só que quem não gostou nada disso foi os espartanos. Ah, como assim? A gente também guerreou? Por que é que vocês estão se sentindo dessa forma? E aí, por conta disso, vai iniciar outra guerra, que é a Guerra do Peloponeso, que vai ser uma guerra entre Atenas e Esparta. Isso mesmo, dentro da Grécia, eles vão começar a guerrear entre si. As duas maiores polis vão começar a guerrear entre si. E aí, o que é que acontece? Guerra, ela demora muito tempo, requer muito gasto, muitas vidas. E aí a Grécia ela foi enfraquecendo, enfraquecendo, e foi tudo para a carreira de quem? De Alexandre o Grande. Vamos lá, o que foi que ele fez? Aqui a gente sai do período clássico, que é o das guerras, e entra no período helenístico, tá bom? O período helenístico é caracterizado pelo quê? Pelo domínio macedônico de rei Filipe II. E Alexandre o Grande é filho do rei Filipe II. O que é que Alexandre o Grande vai fazer? Ele vê que as duas grandes polis da Grécia estão em combate e estão enfraquecidas. Então a Grécia está enfraquecida. Então o que ela vai fazer? Ele vai dominar a Grécia e vai expandir. E aí é que a gente tem a cultura helenística. Por que esse nome helenística? Porque os gregos, eles se auto titulavam como helenos, helenísticos. Então, por isso o nome helenístico, porque vai ser a fusão dessa cultura grega com a oriental, porque Alexandre o Grande ele vai expandir a Grécia por vários outros locais. E aí outro ponto muito importante da Grécia que a gente vê até hoje em várias coisas é a mitologia grega, né? A questão da influência que isso tem. E aí eles eram politeístas, né? Acreditavam em vários deuses, e os deuses deles tinham formato humano. E eles viam, os deuses eles podiam estar presentes em qualquer coisa, eles sentiam muito a questão da simbologia e tudo mais. Poderia estar num, sei lá, no copo, esse copo, os deuses poderiam estar nele, ou numa flor, enfim, eles viam dessa forma. Ou seja, eles estavam presentes em tudo. Aí, por conta disso, por conta dessa adoração, eles também construíam grandes templos. Lá na Grécia tinha grandes templos em adoração aos deuses. E aí eles construíram também o teatro, né, o anfiteatro, que foi construído na Grécia. E eles tiveram influência em diversas áreas, tá? Tiveram influência no teatro, tiveram influência na filosofia, sociologia, medicina, matemática, em várias. No esporte também, né? Tiveram influência em várias coisas. E é isso. Sobre a Grécia antiga, é isso. Tranquilo. Querem que eu repita alguma coisa ou ficou alguma dúvida? Tudo certo, pois vamos ver umas questãozinhas agora. Vamos lá, bem fácil. Bem maravilhosa essa questão. As guerras médicas, também conhecidas como Guerra Grego-Persas, foram: letra A, conflitos militares entre as cidades-estado de Atenas e Esparta. Letra B, duas guerras ocorridas na antiguidade entre as cidades-estado grega e os persas do Império Aquemênida, primeiro Império Persa. Letra C, episódios isolados de conflitos ocorridos entre os anos de
431 a 404 a.C. Essa guerra foi relatada detalhadamente por dois historiadores da Grécia Antiga, Xenofonte e Tucídides. Letra D. Conflitos sangrentos que se arrastaram por mais de 200 anos e só terminaram em abril de 404 a.C., após a rendição de Atenas e a conquista espartana em Helesponto. E letra E, nenhuma das alternativas. E aí? Qual a letra correta? Fácil, né? Posso passar? Alguém acha que é outra letra? Todo mundo acha que é B? Letra B. Todos acertaram. Mas isso a gente acabou de ver, né? Tá muito fácil, muito maravilhosa a questão. Vocês arrasaram muito. Vamos lá para outra. Pronto. Aqui, Dorin 2011 enfatiza que no momento da história grega em que ocorre a consolidação da polis, tem-se o início do período denominado letra A, pré-homérico, letra B, homérico, letra C, arcaico, letra D, clássico ou letra E, helenístico. Qual o período? Vamos lá. Qual o período que ocorre a consolidação das polis? O início das polis, que a gente viu. Quais são as duas grandes polis da Grécia? Atenas e Esparta, né? E aí, em qual desses períodos que a gente teve o início delas? A letra A, a letra C, alguém mais? Aí acho que é C. Bora ouvir. Posso passar? Alguém acha que é outra? Não, né? Letra C, período arcaico. O período pré-homérico, aqui na letra A, vai ser o início, tá? Vai ser onde vai tudo iniciar a questão da civilização, da Grécia, dos povos, a chegada daqueles vários povos, dos aqueus, dos jônios, dos dó. Então, esse período pré-homérico vai ser nesse momento. Aqui, a questão da consolidação dessas duas grandes polis, que são Atenas e Esparta, vai ocorrer no período arcaico. Aqui no período clássico, elas ainda vão estar. Aqui no período clássico, elas ainda vão estar presentes, mas o início dela vai ocorrer no período arcaico, tá bom? Beleza? Vamos para Roma agora. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar, tá bom? Roma antiga, vamos lá. Primeiro que a Roma, ela tem o mito da fundação. Esse mito da fundação é porque ela não tem uma história concreta de como que iniciou e como que ocorreu esse início da civilização da Roma e até se tornar Roma. No mito da fundação, o que é que a gente tem? Existia lá, em Alba Longa, numa cidade, dois gêmeos que eles nasceram e foram destinados a serem os reis daquele local. Mas aí outro cara já estava de olho nesse reinado, então foi o que ele fez? Pegou esses gêmeos e jogou no rio. E aí os gêmeos morreram? Não morreram. Esses gêmeos foram resgatados por uma loba. Essa loba amamentou, cuidou e levou eles para uma família de camponeses. E aí eles viveram durante toda a vida. Quando eles cresceram, eles retornam a Alba Longa. E aí derrotam esse cara que fez isso com eles, né? Eles são besta nem nada. E eles tomam Roma. E aí, o que acontece? Eram dois irmãos, Rômulo e Remo. E aí eles começam a ter algumas desavenças e Rômulo mata o irmão Remo e se torna o único rei de Roma. Essa história é verdade?
Não sabemos, nem temos como saber. Mas ela é contada pelo poeta Virgílio, tá? É uma das lendas da fundação da Roma. Mas uma coisa que a gente sabe, realmente, é que o primeiro rei da Roma se chamava Rômulo. Então, pode ser que essa história seja verdade, pode ser que não também. Mas aí essa não é a questão. Vamos lá. A gente vai ver a Roma em 3 períodos: o período da monarquia, o período da república e o período do império. No período da monarquia, a gente vai ver aqui. Historicamente falando, a Roma ela vai surgir aproximadamente no século 8 a.C., na Península Itálica, tá? Com a união de povos latinos e sabinos, contra invasões etruscas. O que é que aconteceu? Esses povos se uniram para poder se defender desses etruscas, tá? Que era um povo que já estava de olho na Roma há um tempão, e aí esse povo que já estava lá, latinos e sabinos, se uniram para poder se defender contra essas invasões dos etruscas. E aí, com essa união militar entre os latinos e os sabinos, a gente tem o primeiro momento, que vai ser a monarquia, tá? A monarquia, ela é caracterizada pelo quê? Pelo rei, com a união do rei, senado e assembleia. E aí, aqui a gente vai ter 7 reis. Só porque vocês imaginem só. Se um rei, às vezes acontece conflito, imagine 7. 7 pessoas tentando comandar Roma. Eles entraram em conflito e tiveram vários. E aí, em decorrência desses conflitos, em decorrência desses conflitos, foi meio que caindo um rei e outro. E aí, o último rei etrusco, tá? Tarquínio Soberano, ele é derrotado pelo Senado romano. Então, acontece que o Senado derrota essa questão dos reis. Então, aqui, se não tem rei, a gente não vive mais uma monarquia. Então, já que não tem rei, não tem monarquia, então acabou o período da monarquia e a gente entra em outro período, que é o período da república. Aqui no período republicano, a gente vai ter o quê? O Senado, mais a Assembleia, mais a magistratura. O Senado era quem criava as leis, tá? A Assembleia aprovava essas leis e a magistratura era quem iria colocar essas leis em prática. E aí os romanos se proclamavam os grandes senhores do mar Mediterrâneo e de grandes territórios. Ou seja, nesse período republicano ocorreu uma grande expansão e um grande crescimento da Roma. Mas aí, da mesma forma que Roma cresceu, a dificuldade de administrar essa quantidade de terras que eles tinham em mãos agora era proporcional ao crescimento. Ou seja, quanto mais terra, maior tem que ser essa administração. E eles não estavam conseguindo fazer essa administração. Aqui no período republicano, a gente vai ter 3 grandes e importantes povos, tá? Os patrícios, os plebeus, isso. Uhum, só que na época eles tinham outra denominação. Mas é mais ou menos assim. E aqui a gente vai ter os patrícios, plebeus e os escravos. Os patrícios, eles eram a elite da sociedade, eram quem estavam no comando e tudo mais. Era o primeiro clã de pastores, ou seja, dos donos de terra. Eram grandes proprietários de terra, ou seja, aqui na Roma também, quem tinha mais poder eram aqueles que tinham mais terras. E aí os plebeus eram homens livres, mas sem direito à cidadania. Eles tinham grande importância no comércio e artesanato, e eles foram responsáveis pelas principais manifestações que ocorreram nesse período republicano. Por quê? Os plebeus, eles começaram a se questionar e por que esses patrícios eles têm mais privilégios só porque eles têm terra. E o que é que eles agregam em mais? E aí, em decorrência disso, eles fizeram várias manifestações por conta dessa questão. E aí os escravos eram compostos pela maior parte do povo e eles eram espólitos de guerra, que eram aqueles que possuíam ou aqueles que possuíam alguma dívida. Ou seja, espólito de guerra é aquela galera que foi derrotada, né? De alguma guerra, alguma coisa assim, eles foram derrotados e aí ficavam como escravos. Ou então, quando eles tinham alguma dívida, por exemplo, se um plebeu tivesse alguma dívida com um patrício, mais ou menos assim, e aí
como não tinha como pagar, eles meio que se tornavam escravos desses grandes proprietários de terra, era mais ou menos assim. Então, a maioria dos povos dessa época eram os escravos. E aqui, ainda no período republicano, a gente vai ter constantes problemas, principalmente sociais, porque já tem terra demais, poucos proprietários, muitos escravos, então estava tudo indo de mal a pior. Então, eles resolveram, o Senado, né, na intenção de melhorar o negócio todo, no ano 60 a.C., eles vão criar o primeiro triunvirato. O primeiro triunvirato era composto por 3 militares, Pompeu, Crasso e Júlio César. Eles tinham a intenção que com esses militares a questão se resolvesse, porque eles iam, enfim, não resolveu nada. O que acontece? Porque Júlio César aqui, ele meio que tomou o poder e ficou sobre domínio dos demais. Não deu em nada. Até que Júlio César morreu. E aí eles tiveram a brilhante ideia e pensaram: ah, se o primeiro triunvirato não deu certo, vamos fazer o quê? Vamos criar o segundo. Porque vamos criar um segundo triunvirato, porque vai que dá certo agora. E assim, eles fizeram de novo. Fizeram o segundo triunvirato, que foi essa junção de 3 militares, Otávio Augusto, Lepto e Aurélio. Mas aqui, Otávio Augusto, como o Júlio César também fez, ele, enfim, ele tomou o poder e ele se tornou o primeiro imperador da Roma, tá? Ele tomou todo esse poder e tudo mais e se tornou o primeiro imperador. Se agora a gente tem um imperador, a gente não vive mais uma república. Então vai acontecer o fim da república e em 27 a.C. A gente vai ter o primeiro imperador da Roma, que é Otávio Augusto. Entrando no período quê? No período do Império. A Roma já não estava muito legal, né? Já tinha todas aquelas crises, a criação dos triunviratos não tinha resolvido. A única coisa que teve de mudança foi esse período, que antes era o período republicano e agora é o período do Império, porque agora tem o imperador. Mas não que tivesse indo tudo bem, mas vamos lá. E aí, Otávio Augusto, com a intenção de melhorar, nem era com a intenção de melhorar. Eles criaram a política de pão e circo, era com a intenção de interter. Eles pensaram, o que era essa política de pão e circo? Vamos interter a população com comida e diversão para que eles esqueçam os problemas sociais dos demais. Era essa a intenção. E aí, era na época que tinha a questão dos... Esqueci o nome do negócio. Gladiadores. Eram os gladiadores. Os gladiadores, quem eram esses gladiadores? Eram os escravos. Então, eram esses escravos que os donos pegavam e colocavam para guerrear como forma de diversão para eles, né? E aí, aqui no período do Império, a gente vai ter o surgimento do cristianismo. Não é totalmente o surgimento, mas é um momento que eles vão se expandir mais. E aí eles vão ser bastante perseguidos na Roma, porque o que acontece? O cristianismo, né, o cristão, ele acredita em quê? Em Deus, em Jesus Cristo. E aqui, no período do Império, a autoridade maior era o imperador. Então eles não aceitavam, como assim esse cara acha que existe alguém maior do que eu, enquanto imperador? Então eles foram bastante perseguidos. Nero foi um dos imperadores que mais perseguiu os cristãos aqui na época. Ele até chega a colocar fogo na Roma para poder culpar os cristãos disso. E aí apenas no Edito de Milão, que foi em 313 depois de Cristo, que Constantino foi o primeiro imperador a se converter ao cristianismo. Então, nesse momento, os cristãos eles conseguem cultuar sua religião sem ser perseguido aqui na Roma. E aí, depois, no Edito da Tessalônia, o imperador Teodósio torna o cristianismo a religião oficial da Roma Antiga. E aí, antes de tudo isso acontecer, uma das diversões também que os imperadores colocavam na questão da política de pão e circo, eles colocavam os cristãos dentro de um local lá e soltavam leões, e para eles isso também era uma forma de diversão. Enfim, né? Mas aí, vocês acham que essa criação de política de pão e circo deu em muita coisa? Não deu em nada. É aquele famoso, nunca acho que não tem como piorar, porque tem como piorar sim.
o povo simplesmente não estava contente com o que tudo estava acontecendo e essa distração que eles estavam promovendo não era algo que estava sendo suficiente. Então, o império ele entra em crise, tá? E aí vai ocorrer vários traumas políticos, os territórios vão ser perdidos, vários imperadores vão ser mortos, ocorre a invasão dos povos bárbaros. Quem são esses povos bárbaros, tá? Eram qualquer pessoa que fosse diferente, no caso, que não falasse a mesma língua, que não tivesse a mesma cultura. Eles chamavam de bárbaros. E aí ocorreu essa invasão de vários outros povos na Roma, já que a Roma estava caindo, né? E eles não iam aproveitar ainda mais. E aí teve fome, revolta, invasão. E em 395 depois de Cristo, o imperador Teodósio, ele morre dividindo entre seus dois filhos, o Império Romano, né? Aí o Império fica o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Mas depois disso, o filho que ficou com o Império Romano do Oriente cai também, ficando só então com o Império Romano do Oriente. Eu falei Oriente duas vezes, foi? Enfim, o Império Romano do Ocidente cai, ficando apenas o Império Romano do Oriente. Em relação a Roma, é isso. Tem alguma dúvida? Entenderam a política de pão e circo? Tranquilo? Nós vamos para uma questãozinha aqui para a gente finalizar. Alguém tem alguma dúvida? Não? Bora. Aqui a gente tem uma questão. Considerar a ilustração, durante muitos séculos, os antigos romanos divertiam-se com a atuação de gladiadores, os chamados espetáculos públicos, que utilizavam diferentes tipos de arma permitidas pelas autoridades de Roma, como as que podem ser observadas na ilustração. Esses gladiadores eram recrutados principalmente entre, letra A, homens poderosos da plebe, letra B, cidadãos da nobreza romana, letra C, servos dos latifundiários estatais, letra D, escravos das áreas dominadas, ou letra E, heróis das conquistas romanas. O que é que vocês acham? O João Vitor acha que a letra E. Alguém mais? Ninguém? Vocês estão em dúvida em alguma? Letra E. Mas bora ver, né? Ninguém quer mais arriscar? Vamos olhar então qual é a alternativa correta. Letra D. Eram os escravos das áreas dominadas. Vamos lá, ó. Durante muitos séculos, os antigos romanos divertiram-se com a atuação dos gladiadores, nos chamados espetáculos públicos, que utilizavam diferentes tipos de armas permitidas pelas autoridades de Roma. Tá? Quem eram esses gladiadores? Eram os escravos das áreas dominadas. Vocês lembram que a gente viu na política de pão e circo essa forma de diversão que o povo romano tinha? E dessa diversão era o combate dos gladiadores. E os gladiadores eram os escravos, tá? Não eram os homens poderosos, nem os cidadãos da nobreza, nem os servos dos latifundiários. Não eram considerados heróis da conquista romana. Esses gladiadores eram escravos que eles usavam como diversão, ver eles lutando. Era isso. Alguma dúvida? Alguma pergunta sobre a Roma ou sobre a Grécia ainda? Tudo certo? Pois a gente encerra por hoje.
Mas não saiam ainda que eu vou mandar a frequência, viu?